Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão com a gente aí nessa live sobre liderança, muito bacana, que satisfação, mais um encontro nosso com foco em desenvolvimento, mais um encontro para a gente poder gerar conteúdo relevante para a sua rotina, para que você possa melhorar os seus resultados e para que você também consiga expandir a tua mente, expandir a tua capacidade técnica, expandir a tua capacidade comportamental, realmente fortalecer a tua gestão. Bacana que essas lives, muitas vezes, a gente faz um teaser, fazendo a chamada para o evento e vão aparecendo comentários, e o que a gente acha legal é que muitas vezes esses comentários eles nem são comentários que as pessoas costumam fazer dentro de salas de treinamento ou dentro de salas de mentoria, são comentários focados na dor mesmo, focados na necessidade das pessoas que fizeram a opção por essa carreira de liderança, que fizeram a opção por buscar resultados através de pessoas. Hoje é segunda-feira, dia oficial para os líderes de fazer a coisa acontecer. Quem aí já pode dar um feedback bacana para a gente, que já na segunda-feira já mandou ver, já fez um monte de coisa legal acontecer. Bacana? Eu acho que segunda-feira é o dia da gente puxar aí o nosso cronograma da semana, olhar para frente e falar, poxa vida, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que fazer e sair empoderando, né? Que eu acho que é hoje o trabalho que a gente vai desenvolver aí. Muita gente entrando, alguns participantes aí de projetos de treinamento, alguns mentorados, que legal, que bacana vocês poderem estar com a gente, né? Mais uma segunda-feira, nosso público aí legal, bacana, gente, joia, nosso público fiel aí, que realmente pessoas preocupadas, né? Massa assistir uma live de sexta, legal também, assistir uma live show, eu também gosto bastante, mas assim, tem hora que a gente também tem que saber fazer a nossa gestão, né? E separar realmente um tempo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Boa noite galera, bacana, sejam muito bem-vindos aí, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, legal, muito bacana estar com vocês aí, joinha, top. Bom, vamos lá. Pessoal, então hoje a nossa pauta para essa live é trabalhar o desenvolvimento da liderança. Vocês que me acompanham há um tempo, me acompanham pela jornada do Márcio, pela jornada da minha consultoria, que é a marca Result. Antigamente me acompanhavam pela antiga marca RH, que legal, vocês estão aqui, né? Nossos consultores também que estão aqui com a gente, né? Desenvolvendo conteúdos e projetos. Esse trabalho de gerar valor para você, líder, é uma missão pessoal minha, né? Vamos falar assim, que já fazia parte do meu foco, do foco das minhas ações para 2020, mas com esse negócio de Covid, esse negócio de pandemia, eu decidi dar uma acelerada nesse processo, porque eu entendo que é importante. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais conteúdo, quanto mais reflexões que a gente faz, né? Eu acredito que assim como eu também assisto as minhas lives, vocês estão assistindo a minha live e a live de outras pessoas. Cada momento que você faz isso é um momento que você para dentro da tua jornada e dá uma examinada lá no seu acervo, né, para ver se você está na direção certa, né? Se as suas atitudes, se as suas ações estão te guiando para a direção certa. Então eu acho que isso é muito bacana, porque isso de verdade faz você falar, poxa, legal, hoje eu tive uma sacada diferente e hoje eu vou corrigir um pouco essa rota, hoje eu vou alinhar um pouco a direção. Então esse é o espírito desse exercício, gerar valor para você, para que você possa refletir e corrigir a direção com a qual você está buscando resultado, tá? Hoje, essa proposta de valor, a gente vai estar falando um pouco com você, né? Quando eu quero dizer desenvolvimento da sua liderança, eu estou falando diretamente com as posturas que você pode tomar frente à gestão de pessoas, frente à busca de resultados, o que você pode fazer para ser mais efetivo na tua jornada de resultado e ter melhores resultados. E o tema da live de hoje é a influência do empoderamento da liderança nos resultados. Por quê? Hoje, com tudo que acontece, a gente acaba tendo uma função 360 graus, né? Nós temos que fazer projetos, temos que resolver problemas do cliente, temos que desenvolver pessoas, temos que estar em reuniões, temos que estar lá dando uma orientação técnica e ainda reservar tempo para a gente aprender, tempo para a nossa família, tempo para a gente ter um pouco de vida também fora do trabalho e tudo mais. E evidentemente que eu vejo dois tipos de líderes. Aqueles líderes que fazem uma opção de carregar o fardo de toda a empresa, de todo o time sozinhos, né?
E eu acho que em um certo ponto isso é louvável, mas até um certo ponto isso acaba sendo muito desgastante dentro do processo. E vejo também aqueles líderes que estão se dedicando a desenvolver pessoas e criar um processo que possa andar com autonomia sem ele, né? Então eu acho que cada vez mais o empoderamento é um tema muito discutido em vários nichos e subnichos. Aqui eu estou discutindo o empoderamento da liderança, porque de verdade eu não acredito que um líder consiga crescer na sua carreira se ele não valorizar esse tema, se ele não se preocupar em criar uma cultura de empoderamento na sua realidade. Para isso, eu poderia ficar aqui explicando muito para vocês e falando bastante sobre o que é empoderamento, o conceito, aonde surgiu, mas essa não é uma proposta da live. A proposta da live é a gente falar o porquê ele é importante para você como líder e o que ele pode te ajudar na sua realidade e basicamente, cara, quais são as posturas que você tem que tomar para ter uma cultura de empoderamento na tua realidade. Essa é a minha proposta para vocês hoje, tá? Então, o que é empoderamento, assim, de um ponto de vista muito prático para o líder, tá? Significa, as pessoas confundem muito, que significa dar o poder às pessoas. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que significa estar preparado para receber o poder. Olha que palavra, que mudança interessante. Estar preparado para receber o poder. De uma forma que você consiga estar no controle, que você consiga realmente ser o responsável da situação, alguém que está à frente ali da situação. O termo empoderamento, ele tem muito a ver com os líderes que, poxa, eles realmente assumem aquilo que tem que ser assumido, eles trazem para si essa coisa do resultado, deixa comigo, como eu falo para os meus alunos, eles dão um passo à frente. Por sua vez, eles não assumem só por uma questão de marketing pessoal, mas eles assumem porque eles entendem a importância deles estarem puxando a fila, né? Deles serem, vamos falar assim, os condutores da equipe nesse processo de busca por resultado. Ao mesmo tempo, ele tem a ver com a equipe, né? Do ponto de vista de você confiar nas pessoas, delegar para elas, realmente dar o poder para essas pessoas poderem executar aquilo que ela tem que ser, aquilo que tem que ser feito por elas, né? E ele é o contrário de uma cultura centralizadora, né? Ele é o contrário, ele vai contra aquela cultura onde só o líder sabe, só ele tem razão, só ele define as verdades, só ele diz o que tem que ser feito. Então o empoderamento é um pouco contrário quanto a isso, né? Ele abre um pouco mais o leque para você poder permitir que as pessoas também assumam e busquem o resultado da forma que elas também acreditam que seja a forma correta e a forma ideal, tá legal? E bacana, pessoal, eu vou, aqui eu tô com a Carol, que está aqui comigo hoje, né, Carol? Dá uma Boa noite, pessoal, tudo legal. Bem? E a gente vai estar dentro dessa live ouvindo um pouquinho das dúvidas que vocês têm, das perguntas. Quero que vocês fiquem à vontade para colocar no Instagram, galera do Facebook também. E a Carol vai estar soltando uma enquetezinha aqui para a gente debater no final, né? Ao longo da live, votem na enquete. Diz aí o que você acha, a gente vai estar falando sobre os principais pontos, os principais motivos que fortalecem o empoderamento de um líder na tua realidade. Evidentemente que todos os pontos são importantes, mas existem aqueles que são mais pertinentes. Eu queria ouvir um pouco vocês, queria ouvir um pouco a opinião de vocês, tá? Resumindo, o empoderamento, por que ele é importante para você, líder? Ele é importante para você, líder, porque se você não for um líder que se auto-empodera, você nunca vai ser um líder efetivo, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. O líder ele tem que puxar para ele. O líder não é só alguém que está lá porque pediram para ele ficar lá, né? O líder é alguém que está lá com uma missão, com uma proposta, com uma finalidade. Então ele tem que assumir, né? Tem profissionais da minha equipe aqui, eles falam assim, mas não é só estar líder, você tem que ser líder, né? Você tem que estar ali representando, né? Você não foi eleito como líder porque você tem mais tempo de casa, ou porque você é o único cara que conhece a máquina, ou porque você tem ou que você tem apenas uma proatividade individual positiva. Não, você está lá porque você é o cara que foi eleito para guiar as pessoas pelo caminho da busca de resultado. Então, você tem que se auto-empoderar. Eu acho que isso é importante. Por que o empoderamento é importante para a equipe? Por que você tem que acreditar na cultura do empoderamento? Basicamente falando, porque existe uma visão assim.
Pensa numa equipe que não é empoderada, que você tem que ir lá, empurrar os caras todo dia para o trabalho acontecer. Vamos lá, gente, hoje mais isso, fazer uma força danada para você poder chegar no resultado. Você tem um processo ao longo de uma linha temporal muito desgastante. E como as pessoas falam aqui, é um processo lento, um processo que não escala, um processo onde você tem que ir lá e fazer, empurrar. Uma equipe que não quer o empoderamento, né? Uma equipe que não está preparada para aquilo, torna a sua visão mais desgastante. E quanto mais pessoas você tiver na sua equipe que não estão empoderadas, mais desgastante ainda vai ficar a sua realidade. Então, eu acho que isso de sobra já diz para você a importância desse tema de hoje, né? Você estar empoderado, aceitar realmente vestir a camisa de liderança no sentido conceitual, de estar à frente do resultado, e você também, por sua vez, acreditar que, cara, não vai dar para ficar arrastando a galera, não vai dar para ficar fazendo essa situação dessa forma. Eu tenho que realmente preparar as pessoas para que elas assumam aquilo que elas têm que realmente assumir e aceitem esse desafio de bom grado e estejam à frente desse processo. Então, acho que essa é uma perspectiva bem interessante, tá bom? Eu não sei, isso que eu estou falando faz algum sentido para você? Você vê isso na tua realidade? Você percebe, você vê aqueles líderes que muitas vezes estão lá, foi confiado a ele uma liderança, mas ele não assume ali, ele não entra ali na pegada do negócio. Ele está lá, né? Ele, como a gente falava assim nas nossas consultorias, a gente falava como ele está lá como elemento moita, né? Escondidinho, não se manifesta, não toma frente. Faz algum sentido? Esse é um líder que muitas vezes não está empoderado, né? Eu acho que é bem legal, né? Outro ponto específico é aquele líder que muitas vezes ele tem que empurrar a equipe, uma hora ele cansa de ter que empurrar as pessoas, porque ele não sabe como desenvolver o empoderamento, e ele cai na cilada da liderança de começar a fazer o trabalho operacional da equipe. Ele vai lá e começa a executar o trabalho das pessoas, na ânsia de querer acelerar as coisas, na ansiedade de querer resolver as coisas, e aí ele mergulha num caminho sem volta, né? Aí nunca mais que ele consegue desenvolver o empoderamento. Vocês conhecem alguém assim dentro da realidade de vocês? Comenta aí com a gente se alguém que de verdade acaba ficando ali, né, como um líder marionete, né, ele não tem o próprio empoderamento, ou um líder que ainda está vivendo um momento assim de maior dificuldade, né, um momento onde ele acaba tendo que fazer o trabalho da equipe, cara. E isso muda a partir do momento que você acredita no negócio, né? Você tem que acreditar no que é a postura certa para um líder e no que é a postura errada. Primeiro, você está lá parado que nem um boneco, né? Não tendo uma expressão, não tendo o seu autoempoderamento, é errado. Da mesma forma que é errado você ser o cara que faz o trabalho operacional com a equipe, meu. Você está lá para desenvolver as pessoas naquilo que tem que ser feito. Então, você deve estar pensando, mas o que eu devo fazer? Qual que é a postura correta? Qual que é o foco, a atitude correta para que eu possa desenvolver o empoderamento na minha equipe? E eu acho que muito mais do que eu falar para você, eu acho que se você falar assim, mas o empoderamento se desenvolve assim, se desenvolve assado, a gente poderia ficar falando de uma série de características pelas quais o empoderamento caminha. Mas eu acho legal você saber por que não dá certo. Por que não dá certo? Por que muitas vezes o líder não consegue empoderar a sua equipe? Aonde eles falham, onde a maioria das lideranças falham nessa jornada, e até a ordem que a coisa deve ser priorizada. Então, eu vou gastar um pouco mais de energia em explicar para vocês os motivos pelos quais o empoderamento não dá certo, para que você realmente possa fazer a sua autocrítica, o seu exame de gestão, né? E realmente debruçar em cima desses itens, porque eles, cara, são os itens fundamentais para você criar uma cultura de empoderamento. E uma cultura que só vai te trazer vantagem, né? Porque se você tem uma equipe que consegue gerir o resultado, entregar as tarefas que foram confiadas a ele, você ganha mais tempo para atividades mais relevantes, você pode abrir frentes de projeto, você consegue gastar uma energia que era gastada em trabalhos básicos, você consegue aumentar a escala, fazer trabalhos mais avançados.
E até se uma equipe responde de uma maneira bacana sobre o empoderamento, é porque ela está te dando um sinal que ela é uma equipe que está afim. Ou seja, isso também significa que você pode subir e elevar as metas, elevar um pouco o nível de resultado que você trabalha com eles. Cara, hoje eu trabalho aqui, a minha equipe está empoderada, então eu vou subir um pouquinho mais essa cota de resultado para que a coisa aconteça de maneira positiva. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, né? E aí, comenta com a gente aí, só para eu entender um pouquinho de vocês, conhecer um pouquinho, de 0 a 10 aí, como é que está a dificuldade de vocês empoderarem aí as pessoas no dia a dia, né? Que nota que você daria para você que está assistindo nossa live aí, Facebook, Instagram, que notinha que você dá no teu empoderamento aí? O que você acha que hoje dificulta o teu empoderamento? É uma postura mais sua, é uma postura da empresa, é uma cultura, é uma equipe que não está afim? O que você acha que mais está pegando aí dentro dos desafios de empoderar, né? O principal, vamos começar do começo, né? Um dos itens que você tem que se preocupar bastante com as suas pessoas é você construir uma cultura de autonomia com as pessoas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O que é construir uma cultura de autonomia das pessoas? Não dá para você ter uma equipe legal, dizer que a tua equipe está empoderada e que você está preparando uma equipe para gerir resultados de maneira autônoma, independente, se dentro do ambiente de trabalho a tua equipe tiver insegurança, medo, né? Uma equipe que tem medo, né? E eu vejo muitas equipes por aí que tem medo. Por exemplo, se uma coisa dá errado, você stalkeado pelo meu chefe. Uma cultura gerida por medo, uma cultura que só fortalece a insegurança, que passa incerteza para as pessoas, uma equipe que, resumindo, não confia nela mesma, né? Uma equipe que tem baixa confiança nela mesma, né? E eu estou dizendo que tem equipes, muitas vezes, que o chefe acha legal a equipe pensar que ela é uma equipe ruim, porque se ela for uma equipe ruim, teoricamente, ela é uma equipe mais estável, uma equipe que não vai pedir tantas coisas, e essa é uma cultura muito errada, uma cultura muito ruim que algumas organizações têm, né? Se você tiver uma equipe que toda hora tem medo de ser demitida, tem medo de receber um feedback ruim, tem medo de ser oprimida, ou até mesmo uma equipe que não é ouvida, uma equipe que você, como gestor, não cria canais para as pessoas poderem se expressar e dar a sua opinião, acabou. Você não consegue dar nem o primeiro passo no empoderamento, porque um dos atos do empoderamento e um dos atos principais é a construção da confiança entre as partes. Então eu acho que se a confiança entre as partes não está estabelecida, você tem que começar por aí. Você tem que começar desconstruindo esse conceito, refletindo hoje como é que está a sua equipe. Ela fazê-la ser uma equipe mais confiante, fazê-la ser uma equipe que acredita mais nela, fazê-la ser uma equipe que tem, ok, se eu errar ninguém vai ser esfolado, a gente vai discutir, vai debater a ideia e vai tentar aprender um pouco com isso. Esse é o primeiro ponto, porque se você não construir essa confiança, não tem como você avançar com autonomia. Vamos entender que bacana, você começou a trabalhar duro nisso, começou a trabalhar, entender aonde existem pontos de insegurança, rever também um pouquinho a sua postura quando as coisas não estão dando certo, porque a postura do líder ela influencia muito dentro desse espírito, né, cultural, né? Eu tive até casos específicos que as pessoas falavam assim, Márcio, não sou eu, mas é o meu chefe. Quando ele vem, ele vem para cima da equipe com tudo. E isso acaba desconstruindo o trabalho que eu estou construindo. Cara, você tem que preparar a tua equipe para discutir o resultado, deixá-la forte. Em algum ponto da história, você vai ter que mostrar para o teu chefe que esse tipo de postura não está construindo nada, não está gerando valor nenhum. Muito pelo contrário, está fazendo a equipe ficar, a equipe não jogar do campo de ataque, a equipe jogar da defesa para trás, né? E isso é uma coisa que é ruim para você. Então, feito isso, que eu acho que o primeiro ponto é você fazer a sua equipe confiar mais em você, através de vários apoios que você vai dar. Passado essa fase, é você sentar com as pessoas e começar a alinhar cada um na sua missão.
Olha, sua missão é essa, é o que a gente sempre fala aqui, resumidamente, o que e como. O que eu espero de você, como tem que ser feito, qual que é o trabalho que a gente vai buscar, qual que é o resultado que a gente vai buscar e como a gente pode fazer isso. E nesse como você também está aberto a ouvir, aberto a interagir com esse processo, eu acho que é muito importante. O que e como é básico dentro de uma cultura de empoderamento. E aí, muito legal, na hora que você está explicando como, ele pode ficar assim, beleza? Ou você pode começar a definir com essas pessoas níveis de autonomia. Olha, esse tipo de situação, se acontecer, você pode agir sobre isso, você pode mudar ela, você pode definir, porque o que eu quero é esse resultado aqui, ó, eu quero chegar aqui. Esse nível de situação, olha, se acontecer, você pode decidir dessa forma. Então, você começar a dar os primeiros passos em dizer que a pessoa tem condição de decidir, usar exemplos que ele já fez no passado. Lembra quando eu te orientei para isso? Lembra, olha, então, legal. Então, se acontecer de novo, você pode fazer da mesma forma. Você tem o conhecimento, você lida com isso todo santo dia. Na verdade, o que você está dizendo, primeiramente, que ele pode, que ele tem essa capacidade durante o processo de execução de por si só agir, e você está dizendo para ele uma coisa muito importante: cara, eu confio em você, você vai fazer e a gente vai começar um processo de construção. Márcio, mas durante isso muita coisa vai dar certo e muita coisa vai dar errado. É claro, meu, que vai dar certo e vai dar errado. Depende do quanto você alinha ele na missão e o quanto você detalha a tarefa que ele vai buscar. Isso são coisas que vão diminuir os níveis de erro e aumentar os níveis de acerto. Mas mesmo assim tem hora que vai dar certo e tem hora que vai dar errado. E você só marcha para frente, você educa, aprende e continua. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Um outro ponto, então, continuando agora desse finalzinho, é pegar realmente a tomada de decisão, fortalecer a independência dele no processo. Hoje nós vivemos num momento que as pessoas, até vítimas de uma cultura, enfim, coronavírus e tudo mais, que acabou oprimindo um pouco a gente, sufocando um pouco as pessoas dentro da sua realidade, cada vez mais as pessoas querem liberdade, cada vez mais as pessoas querem crescer, elas querem liberdade, elas querem independência, né, para poder agir, e a mídia prega isso, as organizações top of mind, as melhores empresas pregam isso, e as pessoas, nós vivemos numa sociedade online, então as pessoas elas acabam tendo as referências, as melhores pessoas acabam tendo as referências desse tipo de negócio, para poder, na sua cultura, tentar julgar os eventos e as coisas que acontecem dentro da empresa. Nesse momento, você tem sim que trabalhar a independência dele, mas numa relação muito forte de autonomia versus responsabilidade. Então, o seu papel é ser um educador e explicar que essa independência ela pode ser construída através do processo do colaborador assumir a sua responsabilidade e garantir as suas entregas, garantir os seus resultados. Eu tenho feito muitas sessões de mentoria e às vezes algumas atividades complementares, é onde as pessoas falam: Márcio, eu queria fazer um negócio tipo legal no meu trabalho, eu queria fazer projetos, eu tenho ideias, cara, eu tenho coisas que eu quero colocar em prática. Mas muitas vezes o que você observa? Que as coisas básicas, que são as entregas do dia a dia, elas não estão performando bem. Então, como é que a pessoa vai avançar para um projeto? Como é que ela vai avançar para o extraordinário se o básico aqui não está funcionando bem? Então, eu acho que o primeiro passo é você começar essa independência, essa autonomia dentro daquilo que é da rotina do colaborador, que é da entrega do colaborador, e mostrar para ele que à medida que ele vai tendo resultados, você vai abrindo mais o filtro e vai colocando mais autonomia e independência para ele. Aí você fala assim: mas como é que eu faço isso? Uma maneira inteligente de fazer isso e bem assertiva, que eu vejo em algumas empresas que aprenderam a construir fortemente essa cultura do empoderamento, é você educar ele sobre o negócio. O que é educar ele sobre o negócio? É passar para ele a sua visão do que o negócio precisa, quais são os grandes ofensores e as grandes necessidades do negócio, quais são as metas que o seu negócio busca, como o setor dele contribui com essas metas, como é que o setor dele realmente gera valor, quais são as maiores preocupações do negócio do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de satisfação do cliente.
E na verdade, aí vem uma parte importante que muita gente acaba esquecendo. Você pergunta para os líderes, olha, você apoia a tomada de decisão? Opa, apoio, bacana. Quantas vezes você falou para o teu membro de equipe que ele poderia decidir? Ah, eu já falei. Cara, não é eu já falei. Você tem que trabalhar muito em cima disso, que é encorajar o cara a tomar decisões. Você tem que trabalhar para encorajar ele para tomar decisões. Só que aí você encoraja duas formas. Primeiro, para ele tomar decisões, mas antes para ele analisar o risco dessas decisões, o impacto dessas decisões. Seja ele uma função básica dentro da tua organização, seja ele um analista da tua equipe, seja ele um técnico da tua equipe, seja ele um administrativo, um compras, um RH, um marketing, quem for ele dentro da tua equipe, ou seja ele, cara, você é o dono do teu negócio, esse cara é o teu gerente, é o teu gestor de base, você encorajar ele para ele medir o impacto dessas decisões e falar, cara, eu sei que você vai decidir com segurança, você vai buscar a melhor decisão no melhor nível de impacto dentro daquilo que você sabe que é um valor do meu negócio e encorajar. As pessoas falam, mas eu encorajo e o cara não reage. A gente usa às vezes aquela palavra que fala assim, às vezes é importante você dar um empurrãozinho, né? Daquele empurrãozinho assim, né? Aquele empurrãozinho nada mais é no processo de encorajar a pessoa a tomar a decisão de você definir para quando você quer aquilo, né? Por exemplo, eu estou aqui com os meus consultores, a gente está desenvolvendo projetos em várias empresas. Quando eu falo, cara, você pode decidir isso para mim? Você me entrega amanhã? Cara, eu estou definindo para ele, eu estou dando uma curva. Eu vejo que quando eu falo você me entrega amanhã, dá até uma urticária no cara assim, entendeu? Mas o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo para ele, cara, que chegou a hora dele decidir. Aí na sequência eu mando, cara, tenho certeza que você vai olhar, a cultura da empresa precisa isso, você tem que resolver dessa forma. O que você está fazendo? Dá um prazo para ele, porque você dá um prazo que você acha plausível para ele poder entregar o que ele tem que entregar e fazer uma análise nesse contexto com sabedoria. Você também falar para ele, me entrega daqui 15 minutos, que tipo de análise você está esperando que esse cara faça, né? A não ser que seja uma situação que ele está no cotidiano dele, ele está vivendo bastante. Então, encorajar o processo de tomada de decisão é o melhor caminho para você estabelecer uma independência, ou seja, gerar uma autonomia, mas com responsabilidade de entrega das ações daquele colaborador. Legal? Enfim, um último termo que a gente passou, dizendo que a confiança é importante, a forma de você abolir o medo, a cultura repressiva, para uma cultura onde o que e o como é muito bem definido, é muito bem alinhado. Depois a gente fala um pouquinho de encorajar o processo de tomada de decisão. E aí a gente está falando agora de algo um pouco mais abstrato, mas de grande importância, que é você explorar os benefícios da autorrealização. O que é isso, benefícios da autorrealização? Benefício da autorrealização, cara, se você olhar para a tua organização, você e as tuas pessoas trabalham todo dia, né? Seja a área operacional, seja a área administrativa, dia a dia, sol a sol, replicando de maneira repetitiva os processos que existem dentro do teu negócio, resolvendo problemas, atendendo clientes, resolvendo conflitos internos, cada vez mais buscando metas arrojadas, tal. Agora eu vou te falar uma coisa muito bacana. Como é que você faz eles perceberem isso? Naturalmente, pensa que a gente sempre se encontra dentro das empresas nos momentos de estrangulamento, né? A gente fala nas interseções, quando uma coisa não dá certo, precisa resolver, uma coisa está errada. Mas como é que você faz as pessoas perceberem que elas estão crescendo, que elas estão envolvendo, que cada problema que acontece no seu dia a dia é o momento que o cara aprendeu, ele não caiu de novo naquele mesmo problema, ou seja, ele expandiu, ele evoluiu. Você faz isso através do aprendizado, você ensinando elas e mostrando o quanto elas estão se desenvolvendo, o quanto elas estão crescendo. Sempre um ponto muito legal para você, até voltando lá no começo, criar autoconfiança na equipe, uma autoconfiança fodida de boa, é quando você faz a equipe perceber que ela vence. Uma equipe que vence batalhas, uma equipe que vence resultados, uma equipe que consegue chegar nas suas metas. Isso traz muita confiança ao time, né? Agora aquele time que só recebe bucha e reclamação do cliente e só recebe uma palavra do tipo não tá bom. Claro, estimular a melhoria contínua faz parte, cara, das organizações, faz parte da pasta de um líder. Mas as pessoas têm que perceber que elas também estão vencendo. E principal é você mostrar para elas que isso é um subproduto
da própria pessoa. O fato dela estar com a mente aberta, sendo favorável, ela não está bloqueando, ela está deixando aquilo acontecer na vida dela. Ela está se permitindo aprender com erro, ela está se permitindo entender, pegar uma visão diferente, ler um livro, buscar um conhecimento, aprender uma técnica de máquina diferente. Então, quando você mostra isso, ela olha e fala, putz, cara, eu posso, eu consigo, eu dei certo aqui. E aí você fala, cara, cada vez mais, você está vendo como você dá certo, você está vendo como você cresce, você está vendo como você é bom naquilo que você faz. Então, vamos dar mais um passo, vamos mais um passo à frente, vamos avançar mais um pouco. Isso te dá uma força danada, além de samear no cara uma puta autorrealização. Pior coisa que tem, aquele líder que só fala, cara, tá errado, tá ruim, só deu cagada aqui, só deu coisa ruim e tal. Isso não constrói nada. Eu tô dizendo, às vezes a gente tem que sentar e discutir os problemas, mas, cara, o que a gente aprendeu com eles e como a gente pode aprender. E por mais que seja pequenininho, gerar feedbacks positivos e pequenos insights de reflexão e comemoração do resultado. Isso vai empoderando. Se você vê as equipes mais empoderadas hoje, se você olhar o Google, se você olhar a Space, se você olhar o Spotify, as equipes que mais tem a Netflix e tudo que a Netflix está fazendo e a velocidade que ela está lançando seus conteúdos, seus vídeos, seus documentários, seus filmes, muitos atores de Hollywood que estão entrando dentro desse cenário. Por que ela está fazendo isso, cara? Porque ela trabalha em uma equipe que erra pra caramba, mas que sabe reconhecer os acertos que esse time tem. Então esse seria um ponto fundamental, você saber explorar e usar como teu aliado a autorrealização das pessoas. Então o que eu quero dizer? Você criando uma cultura que estabelece autonomia, você criando uma cultura que fortalece a independência e o encorajamento para a tomada de decisão, e você sabendo mostrar para as pessoas o quanto elas estão aprendendo e o quanto elas estão vencendo, você começou a criar o que nós chamamos aqui de ambiente favorável ao empoderamento. Aí, você vai entender como a coisa acontece. Às vezes você está num planejamento, montando um planejamento, é ali que a coisa acontece. Às vezes existe um problema, às vezes existe um projeto novo da empresa, uma puta oportunidade de deslanchar um produto ou um processo. Ali você só vai usar aquilo para fazer a coisa acontecer ali, porque você sabe que você vem construindo isso. Márcio, algumas pessoas falam, eu comecei a praticar isso, é amanhã que vem o resultado? Não é assim. Se você já vem, legal, o pessoal está comentando aqui, feedbacks é muito importante. Legal, João, bacana. Sim, feedbacks é a principal ferramenta do líder, mas é importante a gente sempre respeitar a regra de duas vertentes. Eles são tantos feedbacks de melhoria, evidente que são os que mais nos ajudam a crescer, mas tem hora que é importante o cara também saber o quanto ele é bom e o quanto ele está tendo resultados positivos naquilo. Aquilo também volta para tua mão depois para você poder desafiar ele a dar o seu melhor. Bacana? Então, eu acho muito importante você trabalhar essa lógica, aí depois o resto é o teu ambiente, a tua cultura vai fazendo a coisa acontecer. Por quê? Porque os caras não têm medo, porque eles são encorajados a tomar decisões e porque eles sabem que eles vencem. Ou seja, a equipe tem um atestado de capacidade. Então, você dessa forma consegue atribuir o sentido do empoderamento. Você consegue atribuir mais poder, dar mais voz, dar mais condição para a tua equipe. E aí, cara, você tem um famoso tempo para você poder fazer os projetos, fazer as coisas relevantes, ou até mesmo investir no trabalho de desenvolvimento das pessoas, que é uma coisa que muitos líderes, por causa das demandas produtivas, administrativas, tecnológicas, acabam não tendo tempo para fazer. Só um detalhezinho que eu queria falar também, tá? Eu, dentro dos meus trabalhos, eu desenvolvo muito essa cultura do empoderamento. A gente até tem alguns exercícios que a gente faz para o cara ver como é que está o nível de empoderamento dele, como é que está o nível de empoderamento da sua equipe. Mas, quando você vai fazer isso, você tem que entender que é uma cultura que você está construindo. Tem líder que faz tudo isso direitinho. Ele vai lá quando ele empodera. Aí ele vê que o pessoal tá com dificuldade. Ele nem espera, cara, um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho, cara, para ver as pessoas se reagirem, ver elas tentarem, ver elas se movimentarem. Se você vê que a coisa não está saindo, você ajuda. Mas eu olho para a cara do cara, o cara está sofrendo, pela equipe dele. Fala, mas eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. Eu falei, espera mais um pouco, calma, deixa. Seja frio, ajuda, começa devagar, não dá tudo.
Um dos termos do empoderamento é o cara, é o teu colaborador aprender que ele tem que caçar, ele também tem que buscar, né? Você não buscou na tua época? Veio tudo fácil, mastigadinho para você se tornar um líder ou para você assumir a posição que você tem hoje na empresa? Garanto que a maioria de vocês vão falar, nem hoje mais. Hoje o bicho pega, né? Eu compartilho disso, eu ensino líderes a cada dia um desafio novo, a cada dia uma coisa nova. Outro dia eu estava numa mesa, surgiu um assunto, eu falei, que diabo que esses caras estão falando, meu? Era um negócio que está acontecendo fora do país, que nem chegou aqui ainda, já está te desafiando diferente, mas assim, você vai buscar, você vai se dedicar, você vai aprender. Então assim, segura, líder. Você está no processo de cultura, ajuda sim, ajuda não construindo medo, ajuda a fortalecer, trabalhando o que e o como, ajuda dando independência para a equipe, encorajando, mostrando os acertos. Mas cara, tenha a calma para deixar também as suas pessoas a darem as cabeçadas que elas precisam dar e aprender. Aí, se você perceber que o negócio não está saindo, aí você ancora, faz o cara perceber o quanto ele está aprendendo, o quanto ele está se desenvolvendo naquilo. Mas não vai dando a solução logo de cara, porque então você gasta uma energia danada para construir um negócio aqui e desconstrói numa velocidade grande. O poder, o sabor da conquista, ele é muito maior para aqueles que lutam, batalham e vão atrás e conseguem chegar no resultado, legal? Então tá bom, gente, eu acho que a ideia é até entender um pouquinho alguma dúvida que vocês tenham, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o tema empoderamento, né, dentro da nossa realidade. Nós fizemos uma enquete, né, com vocês, não sei como é que tá a enquete aí, Carol, tá rodando? Márcio, a gente teve um probleminha aqui na ferramenta da enquete, mas a gente colocou nos comentários. Tá bom. O pessoal tem comentado bastante. Legal. O que apareceu aí de comentário? Vamos ver um pouquinho o que a gente puder dar uma conexão aqui, né, no nosso processo. Vamos lá, pensando nos três mais. Tá. No terceiro lugar a gente tem a proximidade do líder. Legal. A proximidade do líder apareceu como um dos elementos mais importantes dentro do processo. O terceiro, tá, pessoal? Proximidade do líder. Isso. Não sei se vocês compartilham, né? Legal. Eu já vou ler os comentários, tá? Segundo lugar seria confiança. Confiança. E primeiro lugar, pole position, comunicação e feedback. Comunicação e feedback. Não tem... Tem um profissional que trabalha com a gente que ele gosta bastante de falar assim, olha aí, ele acabou de entrar aí na live, e aí Miguel, tô falando de você aqui, parceiro, acabou de entrar aí na tela e ele fala o seguinte, ele fala, uma fala dele, né? Eu tenho direitos autorais dele para falar aqui, tá? A velocidade que a equipe reage é a velocidade com a qual a comunicação é passada e compreendida pelas pessoas. Por isso que ela é tão importante dentro do processo de empoderamento. Porque se o líder não tem um feedback forte, não tem um processo de compartilhamento forte, não tem uma comunicação assertiva, ela não responde nessa mesma velocidade. Então, às vezes, para você ter uma equipe empoderada, você tem que ter uma equipe que também tenha um bom sentimento que ela faz parte, uma equipe envolvida. E a comunicação é o meio pelo qual isso tudo vai acontecer, né? Bem bacana isso daí. Parceiro, citei você aqui, tá? Depois você paga o café aí pra gente. Legal. O Petroni falou que para ele a confiança, comunicação e feedback são fatores fundamentais para o fortalecimento. O Mauri também falou que a comunicação, transmitir confiança e compartilhar ideias. Só um breakzinho, Carol. Olha, vamos falar o seguinte, transmitir confiança. Esse é um negócio bem legal. Transmitir confiança. Você também numa cultura onde você é aberto, você sabe que as pessoas vão errar. E uma coisa que vai dizer se elas confiam em você é se elas não contam para você ou se elas lhe contam o que aconteceu. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Tem equipe que quando está fazendo um processo de empoderamento, os caras erram pra caramba. Só que assim, eles confiam em você ao ponto de te contar o que está acontecendo. Eles te contam, cara, eu errei, eu não fiz isso, eu acho que eu me confundi aqui, desculpa, eu esqueci, não priorizei, não planejei direito e tal. Esse é um puta sinal, você não deve desistir. Se os erros estão acontecendo e as pessoas estão te contando, você não deve desistir.
Agora, se estão acontecendo erros e as pessoas fazem um esforço danado para esconder isso de você, é sinal que aquela paradinha que eu falei no começo da live, de você ser o líder que realmente gera confiança nas pessoas, você vai ter que reavaliar isso na tua gestão, tá ok? Perdão, aí Carol, tem aí. Acho que era importante só trazer essa perspectiva, porque esse é o começo de tudo, né? Legal. O Mauri comentou então, a comunicação, transmitir confiança, compartilhar ideias e contribuir de alguma forma na execução da tarefa. Tudo isso faz com que sua equipe torne-se forte. Até pegando um pouco dessa deixa do Mauri dentro do trabalho de empoderamento. Você sabe que o grupo tem uma dificuldade e você está naquela fase de você falar o que você espera das pessoas e basicamente o como fazer. No como, você pode ir lá e fazer junto com o cara uma vez para ele poder entender a mensagem, entender o recado e na sequência você empodera ele, fala agora você vai, né? Agora você toca porque eu já alinhei com você, já te expliquei, agora tá com você, parceiro. Mas você pode, isso é bacana, né? Porque você pode ir mostrando para ele, eu falo, olha, vamos fazer junto, né? Uma das posturas do líder que mais dá certo é aquele líder que não se coloca no empoderamento acima da equipe como o melhor da equipe, ele se coloca ao lado, tá? Seja um líder que se coloque ao lado da sua equipe. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Tem mais? A Rafaela comentou também, comunicação e feedback. Comunicação e feedback, touché, é nóis, né? Eu acredito muito nisso, né? É interessante, né, esse ponto, né? Você vê líderes bem-sucedidos e líderes mal-sucedidos. Olha que acaso do destino. Todo líder mal-sucedido é ruim de comunicação. Todo líder e não acredita que a comunicação pode mudar o resultado dele. Todo líder bem-sucedido, cara, se empenha todo dia para ser melhor na comunicação para com a sua equipe. Olha só que estatística interessante, né? Então, o que eu quero dizer é que você só ganha em potencializar uma cultura de comunicação. Lembrando que é o que você fala, mas também está aberto a ouvir. Eu acho que esses elementos são fundamentais. Tem mais? Mais da enquete? Mais coisa? O primeiro, perdão, era a comunicação, né? Pole position isolado dentro do processo. Mais algum tema? Se você quiser até acompanhar aí, ó. Legal. A Marli falou que concorda com você também. Legal. Bacana, Marli. Obrigado aí pela presença. Sempre com a gente aí nas lives. O João Paulo também, que você comentou, feedbacks são muito importantes. Legal, bacana. Muito bom. Mais? Legal, bacana. Pessoal, eu acho que é importante a gente entender que assim, esse tema da live de hoje, ele é bem bacana e o mês inteiro a gente está trabalhando ele, tá? Então eu já gravei 2 podcasts que eu vou passar para vocês com mais detalhes sobre empoderamento. Tem uma série de vídeos muito bacanas nesse sentido, com exemplos práticos que vão pegar esse conteúdo da live e vão destrinchar ele para que você tenha mais informação dentro do processo. Eu acho que a ideia nossa bacana foi gerar valor para vocês hoje, através de tudo que a gente está colocando aqui. Também quero que vocês se sintam à vontade ao longo da semana para ir colocando as dúvidas, os comentários e as coisas que vocês queiram que eu possa dar um ponto de vista para vocês. Sempre um ponto de vista dimensional. O que o Márcio acredita, eu acho que é muito importante, e coisas que eu estou vendo que dão certo dentro de empresas, né? Evidente, existem muitas coisas que dão errada e a gente está aprendendo para colocar uma informação privilegiada para vocês, porque a informação vai gerar uma reflexão assertiva e vai fazer com que você consiga ter melhores resultados, tá bom? Agradeço, né? Acho que estouramos no nosso prazo hoje aqui de horário. Legal para vocês, obrigado pela presença nessa live tão importante quando o tema é empoderamento da liderança. Só de antemão, falando para vocês, a gente vai colocar aqui também, dentro dessa proposta de valor, de gerar conhecimento às pessoas, o meu site de conteúdo acabou ficando pronto, é www.marciobissoli.com.br. Então, para quem quiser ficar à vontade, lá tem conteúdo de blog e textos autorais escritos por mim, focado na necessidade dos líderes, na necessidade das organizações. Ali a gente vai estar compartilhando também a nossa plataforma de informação junto com os nossos mentorados, com grupos de discussão e tudo mais. Vai ser bem legal, tá? Gente,
muito obrigado. Uma ótima segunda-feira para vocês. Sejam líderes empoderados. Vai lá, faz acontecer dentro do teu processo. Aplica tudo que você está aprendendo, porque uma coisa a gente nasce apenas com uma verdade, que nós podemos nos tornar profissionais melhores e pessoas melhores, tá bom? Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana, gente. Abração.